Pô, todo mundo conseguiu abrir aí? Alguém pode só falar? Show. Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao 12. Diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Pô, cara, quando eu estava preparando o texto para estar falando essa noite, vários textos falaram ao meu coração. Inclusive, não era nem esse que eu ia pregar essa noite, mas, pô, eu senti que deveria mudar e botar mesmo esse texto que a gente leu. Mas, para começar assim, você sente que, pô, você é desenrolado para falar com as pessoas? Você sente que, pô, você chegaria na frente de uma plateia, chegaria na frente de um auditório e, de repente, falaria tranquilamente com as pessoas? Respondendo a minha própria pergunta, eu acho que sim, né? A prova disso é que eu estou aqui. Mas, pô, nem sempre foi dessa forma, sabe? Para quem não me conhece, cara, eu sou muito tímido. Para estar aqui, eu estou quebrando uma barreira gigantesca, mas, pô, é só pela graça de Deus mesmo. E um tempo, cara, quando eu estava estudando ainda, o meu maior obstáculo era apresentar trabalho na frente da turma. Que, pô, eu encontrava uma dificuldade imensa para poder transmitir tudo que eu estudei em casa, enfim. Mas, por incrível que pareça, eu sempre me saía bem, né? Porque, de repente, o fato de eu precisar dos pontos me dava uma motivação a mais, né? Mas isso, com o passar do tempo, foi deixando de ser um problema. Mais ou menos assim eu vejo quando eu entrei no ensino médio. Porque, para quem não me conhece, mais uma vez, pô, eu estudava, mas nem sempre eu me saía tão bem na escola, né? Então, eu sempre precisava dos pontos para passar e os trabalhos eram essenciais. Então, pô, eu acabava me dedicando mais, enfim, isso não era mais um problema para mim. Mas, pô, falar com as pessoas sobre assuntos que elas já estão acostumadas a ouvir é até que, pô, de boa. Por mais que você seja tímido, por mais que você tenha vergonha, pô, você vai se virar e vai falar o que você tiver que falar. Mas, pô, quando você quer falar sobre Jesus, cara, você acha que você tem a mesma dificuldade ou a mesma facilidade do que falar como sobre as demais coisas? Essa é uma parada que a gente tem que estar se perguntando, sabe? De repente, você se encontra igual a Moisés, como a gente leu no texto, se achando incapacitado para estar falando, achando que, pô, não consegue, mas isso não é verdade, cara. Como a gente leu no versículo 11, Jesus falando, Deus falando: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E, pô, diante desses primeiros pontos levantados, diante desses questionamentos iniciais, a gente já pode tirar a nossa primeira lição. Nós somos os responsáveis por essa missão. E, de repente, você está se perguntando, né? Pô, que missão é essa? Cara, essa missão é a tarefa que Deus deu para a gente, para a gente estar pregando o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Não que a gente seja merecedor, pô, dessa responsabilidade que Deus deu a gente, mas é o dever que a gente tem aqui na Terra, sabe? Como diz em Marcos 16:15, cara, que a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, sabe? Enfim, e por aí vai. A gente é a boca de Deus nesse mundo, sabe? Se a gente não propaga o evangelho para os nossos amigos, se a gente não fala de Jesus no meio em que a gente vive, cara, o que a gente está fazendo aqui? Esse é um dos questionamentos assim, iniciais que eu venho trazer para essa noite. É ter um perdido fora, sabe? A gente não pode deixar o nosso tempo passar, ver que, pô, os nossos dias estão passando, a nossa juventude está passando e, pô, a gente não está fazendo nada que faça o nome de Jesus conhecido, por exemplo. Vocês já ouviram aquela frase de que, pô, pequenas atitudes geram grandes resultados? Eu, particularmente, já ouvi bastante essa frase, principalmente dos meus pais. E, pô, essa frase é real, cara. Essa frase, na prática, ela funciona. Então, por exemplo, vamos lá. Com a simples atitude de repente, você levar sua Bíblia para a escola, de você, pô, ler que seja no celular, pô, isso já pode gerar uma chance de você falar de Jesus, sabe? Já
pode gerar uma oportunidade de você estar sendo luz no meio em que você vive. Que, sei lá, você vai abrir a Bíblia, vai ler, vai chegar aquele seu amigo curioso, vai querer saber o que você está fazendo. Aí, pô, já é uma oportunidade de você falar, pô, estou lendo a Bíblia, aí, de repente, ele vai se interessar e você pode ir desenvolvendo, sabe? Mas aí você vai ter que dar o seu jeito para desenvolver, senão vai morrer e vai acabar a conversa. Mas, pô, é uma oportunidade que Jesus permitiu que você tivesse para estar fazendo diferença, sabe? E, a partir daí, uma oportunidade já foi criada, mas, pô, de repente você tem uma outra maneira de evangelizar, de repente você acha que tem uma maneira mais prática, mas esse foi só um exemplo aqui que eu lancei. E uma parada fundamental que eu vejo, pelo menos para mim, antes da gente tá querendo pregar, antes da gente querendo fazer diferença, cara, é estar pedindo exatamente isso para Jesus. Pô, Jesus, que eu possa ser luz aonde for, que eu possa aproveitar todas as oportunidades que o Senhor me der, que eu possa falar com sabedoria mesmo essa palavra, sabe? Porque isso, ao meu ver, assim, é um diferencial, sabe? É uma parada a mais. É como se você estivesse pedindo para Jesus para estar se preparando para situações que possivelmente vão aparecer no dia. E, pô, um outro lado dessa parada de pregar, cara, que eu vejo, que na verdade precisa ser falado, é a respeito da nossa zona de conforto. Pô, quando a gente se encontra acomodado, sabe, em relação à nossa... Pô, não a nossa fé diretamente, mas quando a gente se encontra incomodado em falar de Jesus, cara, quando a gente fica meio nessa zona de conforto de tipo, eu já conheço a palavra, sei lá, fui criado num lar cristão, já conheço tudo da Bíblia e é isso, esperar Jesus voltar e fé. Pô, não é assim, sabe? Tem várias pessoas aí fora que ainda não conhecem Jesus, a gente tem a prova durante a nossa semana, sabe? A gente vê nossos amigos frequentemente fazendo várias paradas erradas e a gente, tem a fonte da vida eterna, sabe? A gente tem a palavra que pode transformar a nossa vida, que pode transformar a vida dos nossos amigos. E uma parada que, que eu já ouvi uma vez foi em relação à cura do câncer, por exemplo. Você tem a cura do câncer nas suas mãos e, tem uma galera contaminada aí fora. Você vai guardar essa parada para você? Não vai, cara. Você vai querer espalhar, sabe? Você vai querer que novas pessoas sejam curadas. E é basicamente isso, cara. Se você vê alguém, seja na sua escola, seja no seu grupo de amigos que ainda não conhece Jesus, essa urgência tem que brotar no seu coração, sabe? Essa vontade de fazer diferença, essa vontade de pregar o evangelho tem que ser mais forte do que, por exemplo, a vergonha no seu coração, sabe? Porque, de repente, você não tem vergonha de falar o que você gosta para os seus amigos. Se você gosta de futebol, você vai falar tranquilamente. Se você gosta de qualquer outra parada, você vai falar tranquilamente. Porque falar de Jesus é diferente, sabe? Tinha que ser natural para a gente, principalmente porque a gente é jovem, sabe? O jovem, ele tem mais facilidade para estar falando, tem mais, vergonha, menos vergonha na cara, na verdade, né? De, tá chegando e falando o que tem que ser falado. Então, é principalmente por isso que a gente, tem que perder essa timidez. E, esse medo da gente perder, né, a nossa reputação, perder a nossa fama, perder a nossa imagem que os nossos amigos têm da gente, cara, não pode ser maior do que a nossa vontade de falar de Jesus, por exemplo. De repente, seus amigos têm uma visão de você, menina bacana, menino bacana, show, tá ali, pessoa agradável de estar perto, sabe? E de repente você não quer quebrar essa imagem falando de Jesus. E as pessoas podem passar a achar você, aquele menino, aquela menina chata, fica me atrapalhando, fica me irritando toda hora falando de Jesus. Mas, cara, quando a gente é visto dessa forma, é um privilégio, sabe? Porque mostra que o nosso trabalho está sendo feito. Nem sempre, onde Jesus ia, ele era bem-vindo, cara. Nem sempre onde os discípulos iam, eles eram bem-vindos, cara. Onde, eles estavam sendo perseguidos, sabe? Eles eram, os discípulos, né? Os discípulos foram torturados, mais à frente, se a gente vê a sequência dos livros, a maioria, assim, foi morto. E mesmo com essa perseguição, mesmo com essas paradas ruins acontecendo com eles, eles não paravam de pregar, a chama no coração não apagava, eles continuavam firmes na pregação do evangelho. E essa parada, cara, precisa acontecer com a gente. A gente tem que usar, mesmo esse tempo que a gente vive, sabe? Que, a gente não sofre uma perseguição direta, como em vários países que a gente vê aí fora,
sabe? A gente tem a palavra inteira ao nosso acesso, assim, sabe? Para a gente estar indo mais fundo no Evangelho, podendo falar para os nossos amigos. Uma parada que eu estava lendo esses dias, cara, que tem vários lugares que as pessoas não têm a Bíblia inteira, sabe? E a gente tem a palavra nas nossas mãos e, muitas vezes a gente não lê a Bíblia como deveria, não, sei lá, cara, não investe num tempo de devocional como deveria. E essa galera que tem, às vezes, páginas da Bíblia se alegram por isso, sabe? Quando eu estava lendo isso em casa, cara, isso me deixou bem para baixo, sabe? Me deixou bem para baixo porque me fez refletir qual é a vida que eu estou tendo com Cristo, sabe? Me fez refletir o que eu tenho feito do meu tempo, se eu tenho usado, as 24 horas que Jesus me deu, se eu tenho usado a vida que Ele permitiu que eu tivesse para, estar pregando. É como diz em Mateus 5, do versículo 10 ao 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E, como eu falei, cara, o tempo que a gente vive não chega nem a metade do que a galera viveu antigamente, sabe? A gente não pode ter esse medo de perder a nossa reputação. A gente não pode ter esse medo de, ser taxado como imitador de Jesus, porque essa é a maior honra que a gente pode ter aqui na Terra. Amém? Então, que a partir desses vários exemplos que a gente tem na Bíblia, desses vários exemplos que eu vou falar aqui ainda hoje, que possa surgir uma urgência no seu coração, no meu coração, no nosso coração, em relação ao evangelismo. E, com isso a gente pode tirar também uma segunda lição. O conhecimento de Deus precisa vir antes da pregação. E, a gente está falando aqui de precisamos falar de Jesus, a gente precisa ser a voz dele onde a gente estiver. E você já parou para pensar que de repente você não está apto para fazer isso? Isso é um questionamento que eu me fiz muito quando eu tinha me convertido. Será que eu estou apto para falar de Jesus? Será que eu conheço ele o suficiente para estar de repente chegando e apresentar ele para as pessoas? Uma maneira de você tá chegando nessa conclusão, cara, é pensando se realmente você tem feito uma devocional de qualidade, se você, por exemplo, tem conseguido usar mais o seu tempo para conhecer Jesus do que fazer o que você gosta. Não que, fazer o seu lazer ali, o que você gosta, seja errado, mas na verdade é questão de prioridade, sabe? Se você vê que, as paradas desse mundo, as paradas que chamam a sua atenção, estão tomando espaço na sua vida, cara, e Jesus está ficando cada vez mais lá para baixo, é porque um alerta precisa ser ligado, sabe? E a partir daí você vê se você está apto para falar de Jesus. Porque como é que você vai falar de alguém que você não tem intimidade suficiente? Como é que você quer apresentar alguém que de repente nem você mesmo conhece, sabe? É um questionamento que precisa ser feito. E, pensa num amigo, numa amiga sua que, você é muito próximo, tem um carinho gigante, assim. Você consegue descrever essa pessoa mentalmente? As características físicas, você consegue saber os gostos dela, as paradas que, ela vai gostar e de repente não vai? Acredito que sim, né? Porque existe um relacionamento entre vocês, existe, uma troca de ideias, enfim, vocês se conhecem. E é basicamente assim com Jesus, cara. Se você anda com Jesus, se você está cada dia mais próximo dele, querendo conhecer, você vai saber, a pessoa de Jesus, você vai saber como ele é e, consequentemente, você vai poder falar para os outros. E uma experiência, assim, que a gente passa quando é menor, principalmente, né? Quando está chegando o período do Dia dos Pais, do Dia das Mães, é aquela parada, né? Qual é a imagem que você tem do seu pai? Qual é a imagem que você tem da sua mãe? O que ele significa para você? O que ela significa para você? E é basicamente isso, assim, com Jesus, sabe? A gente,
vai ter as nossas experiências em Jesus para saber o que Ele significa para a gente a partir do convívio. E exatamente assim, cara, que eu me sinto quando, de repente, eu tenho uma semana braba, assim, da devocional, quando eu tenho uma semana cheia do Espírito Santo, e, eu posso falar, Jesus é o Deus que transformou minha vida, Jesus é o Deus que deu sentido para ela, o Deus que transformou o meu viver, e a partir dele, cara, eu posso ter um recomeço, sabe? Eu posso escrever uma nova história e eu posso viver da maneira que Ele quer que eu viva. Então, é isso, assim, cara, da gente querendo estar sempre próximo de Jesus, independente do que o mundo tem pra gente. E outro questionamento que eu queria trazer para vocês, assim, é o que Deus significa para você, sabe? Queria que você pensasse durante essa noite e levasse esse pensamento mesmo para casa. O que Deus significa para você? Será que Deus é aquele que, você vem aqui na igreja, ora, fecha o olho, levanta a mão, fala Jesus, te amo, não sei o quê, e chega durante a semana, Ele não significa mais nada? Será que Ele é aquele Deus que quando você está passando sufoco, está passando necessidade, é alguém que você tem que recorrer porque, não tem mais nada que você possa fazer? É uma reflexão mesmo que a gente tem que estar pensando, sabe? Porque Jesus tem que ser tudo para a gente, não só nas horas do aperto, não só quando a gente vem aqui na igreja, Ele tem que ser tudo, amém? Então, a gente até agora já tem um passo a passo. A gente viu que nós somos responsáveis por estar falando de Jesus nesse mundo. A gente viu que a gente só pode falar dele se a gente conhecer. Mas, depois que a gente conhecer, depois que a gente conhecer e tiver nossa experiência com ele, a gente, já pode entrar nessa terceira lição, que a vida cristã precisa ser coerente. Depois que a gente entende que um relacionamento íntimo com Jesus exige uma vida de santidade, exige uma vida séria mesmo, essa busca pela santidade, essa busca por viver de uma forma coerente, cara, passa a ser natural. Lógico, a gente vai continuar errando, a gente vai dar mole de vez em quando, mas, esses erros, essas paradas que a gente comete, cara, vão incomodar o nosso coração, sabe? Não vão se tornar paradas, pequei, bola pra frente, que seja. Na verdade, a gente vai passar a ter um coração arrependido, a gente vai trocar o remorso que antes tinha no nosso coração por um arrependimento. E, bem rapidinho, eu queria explicar a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é quando, a gente erra, a gente fica triste por um tempo e logo depois volta a fazer a mesma parada. Enquanto o arrependimento é quando a gente fica triste, mas brota no nosso coração. Não pela gente, mas por Jesus mesmo. Porque Ele quer, na verdade, a gente quer mudar, mas a gente só pode mudar por causa de Jesus. Então, o arrependimento verdadeiro, cara, é quando a gente, quer acertar e por isso a gente para de fazer as paradas erradas, sabe? A gente quer alegrar o coração de Jesus, a gente quer, voltar mesmo para os braços dele, e por isso a gente entende que tal parada que a gente faria não faz sentido, tal parada que a gente faria não vale a pena, né? E, eu pensei numa rotina que a gente pode estar aplicando essa parada. Então, já pela manhã, você acordou para ir para a escola, para ir para a faculdade, tirou a cabeça do seu travesseiro, aí o que você faz? Você vai orar, cara. Você vai entregar para Jesus seu dia, você vai entregar mesmo as suas ações, as situações que você vai passar no dia, para que, Ele possa te dar sabedoria para enfrentar até o final da semana, né? Porque, numa segunda-feira, às vezes você já tem uma semana conturbada e você pensa, Jesus, o que vai ser da minha semana, né? Porque, é só segunda-feira, a semana acaba sexta e, já está dessa forma. Então, pela manhã você já pode fazer isso. E depois que você chegou onde você deveria chegar, né? Na escola, faculdade, que seja, o que você vai fazer? Você vai estudar, né? Vai fazer suas obrigações, mas, você vai aproveitar as oportunidades que Jesus der para você. Você não vai ficar de bobeira ali, sabe? Você não vai perder tempo. Porque a gente vê até por Jesus, pelos discípulos, cara, nos lugares que eles não iam de bobeira, sabe? Não iam distraídos. Todos os lugares que eles frequentavam tinham um objetivo.
E esse objetivo era claro, cara, era estar curando a galera que tivesse ser curada, era, pô, estar pregando o evangelho, enfim, era estar fazendo diferença no meio que eles estivessem, sabe? Eles em nenhum momento estavam, pô, em alguma cidade, no meio de alguma galera ali só por estar, sabe? Para estar fazendo número, para estar ali junto com eles. E, pô, depois que você saiu da escola, saiu da faculdade, você chegou em casa, o que você vai fazer? Pô, você vai arrumar o seu quarto, o que seja, você vai fazer suas obrigações. Mas, pô, você vai fazer isso tendo a cabeça de Cristo, sabe? Você, pô, vai pensar de repente, será que Jesus faria tal parada que eu estou pensando em fazer? Será que Jesus responderia dessa forma, o pai, a mãe? Será que Jesus trataria o irmão dessa forma? A questão do irmão eu sei que é difícil, mas, pô, será que Jesus faria essa parada? É um questionamento que a gente tem que ter, é um pensamento que a gente tem que ter. Porque, poxa, a nossa carne é fraca, sabe? A primeira oportunidade que a gente vai estar errando, mas a gente só pode acertar se Jesus estiver junto com a gente, sabe? Se Jesus estiver, tipo, presente. Não adianta a gente querer acertar se, pô, Jesus está longe, se a gente está com um relacionamento meia boca, beleza? E, pô, por aí vai, né? Eu só dei alguns exemplos aqui. Você, se de repente tem hábitos melhores, se você tem alguma forma que, pô, acha que funciona melhor para você, você pode usar também. Mas, pô, que você possa estar entendendo assim tudo que eu estou falando. Me perdoa se eu estou falando rápido ou até devagar demais. Mas como que a gente pode aplicar assim as paradas que foram faladas até aqui? Uma primeira forma que eu vejo da gente estar aplicando, cara, é o seguinte: a primeira aplicação. Entenda que o chamado de Jesus é para você. E, pô, pensando em casa, formulando as paradas que eu ia falar a respeito dessa aplicação, eu pensei justamente, tipo, nos missionários, sabe? Essa galera que a gente vê, que vai para longe pra caraca para pregar o evangelho, que vai, pô, nas tribos mais inalcançáveis possível, na tribo no meio do mato, no povo distante pra caramba, enfim. Eu sempre penso nessas paradas, cara. Quando eu escuto falando que, pô, não sei quem foi para tal lugar, eu penso, pô, essa pessoa recebeu o chamado, né? Caramba, difícil, não sei se eu teria essa atitude, enfim. Mas, pô, não só a pessoa que foi lá para não sei onde, distante pra caramba, recebeu o chamado, cara. Você também recebeu esse chamado, sabe? Mas você recebeu esse chamado por um meio que você vive, você recebeu esse chamado para o lugar que você vive, no ambiente que você frequenta. Você recebeu esse chamado para estar pregando na escola. Você recebeu esse chamado para estar pregando dentro de casa, cara. Então, pô, o chamado não é só para quem vai para lugares distantes, mas o chamado está para todo aquele que, pô, reconhece Jesus como Salvador. O chamado é para todo aquele que, pô, é uma nova criatura mesmo, é para todo aquele que, pô, encontrou sentido em Jesus, sabe? E, de repente, você chegou aqui com o coração distraído, com o coração frio, de repente, pô, você nem planejava estar aqui nessa noite, mas, pô, Jesus está te chamando para essa mudança, cara. Jesus está te chamando para viver uma vida diferente com Ele daqui para frente, sabe? E, pô, essa mudança precisa ocorrer hoje. Não adianta a gente querer ficar adiando, pô, amanhã eu vou mudar, hoje eu quero viver, sabe? Isso não vale a pena, não faz sentido. Você, como eu falei no início, vai estar jogando sua vida no lixo. Você vai estar jogando seus dias no lixo. Você vai estar vendo os dias passarem na frente dos seus olhos e, pô, você não vai estar, se ajudando, cara. Porque por mais que as paradas que tenham no mundo chamem a nossa atenção, por mais que as paradas que, pô, tem aí fora sejam atrativas pra gente, cara, não vale a pena, sabe? Não vale a pena. No final das contas, você vai ver que não vale a pena. E por mais que você se ache, pô, jovem, pense, sei lá, eu sou tão novo, tenho muita coisa para viver. Cara, não se sinta fora da responsabilidade de estar pregando o evangelho, de estar vivendo em santidade, sabe? Esse é o melhor tempo que a gente tem para viver, é o tempo que a gente tem mais vigor, é o tempo que a gente tem mais tempo livre. Quando, pô, vocês forem crescendo, vocês vão ver que cada vez mais vocês vão ter menos tempo para estar fazendo as paradas. Pô, eu estou na faculdade, assim, comecei a trabalhar recentemente e tenho visto que tem sido cada vez mais difícil. Então, cara, aproveita mesmo a juventude, cara, para, pô, estar fazendo o nome de Jesus conhecido, aproveita mesmo o tempo livre que você tem.
Você deve estar pensando, pô, eu estudo, tenho minhas responsabilidades, mas eu aposto que, pô, quando você chega em casa, quando você estuda, cara, ainda sobra tempo, sabe? Então esse tempo, faz seu devocional, entrega mesmo para Jesus. Jesus, que eu possa usar o meu tempo com sabedoria, que eu possa mesmo falar de você para os meus amigos, cara. E por aí vai, sabe? Quando a gente quer estar na presença de Jesus, a gente arruma um jeito para fazer o nome dele conhecido, sabe? Não só, pô, ficar pensando um tempão. Já é instantâneo, já é algo natural. Esse, como eu falei, é o melhor tempo para a gente estar vivendo com Jesus. Várias pessoas mais velhas, cara, eu já percebi, tenho até exemplos, cara, que, pô, essas pessoas queriam ter conhecido Jesus mais cedo, sabe? Essas pessoas queriam, pô, que o Evangelho fosse apresentado a elas mais cedo. Elas se lamentam por esse fato. E, pô, a gente tem um privilégio de, desde mais novos, pô, a gente tá ouvindo Jesus, está conhecendo sobre Ele. Eu, particularmente, assim, cresci numa família cristã, então, desde mais novo, tenho acesso à palavra, sabe? A gente aqui também tem um privilégio de, semana após semana, estar ouvindo, assim, a pregação da palavra. A gente tem um privilégio de frequentar uma igreja que é fiel à palavra de Deus. A gente tem o privilégio de ter pastores assim que são exemplos de vida para a gente mesmo, cara. Então o que está faltando para a gente estar assumindo esse compromisso de verdade, sabe? O que está faltando para a gente, pô, mudar a nossa vida? O que está faltando para a gente acertar o que tiver que ser acertado? Tirar as pedras do caminho mesmo, sabe? Essa mudança precisa ocorrer hoje. Não adianta a gente querer, tipo, ficar prorrogando. Não faz sentido. É algo que você precisa tratar no seu coração, entregar para Jesus. Ele pode te ajudar, cara, a ver, pô, qual o primeiro passo que precisa ser tomado. Eu não sei o que você está passando, então, pô, de repente eu não posso estar falando aqui o que precisa ser feito. Mas, pô, Jesus sabe. Então, entrega essa parada para Ele. Uma segunda aplicação que a gente pode tirar nessa noite é fale sem medo. A gente precisa dessa ousadia mesmo que Jesus deu para a gente estar conseguindo falar sem medo, sabe? Quando eu me converti, uma primeira dificuldade assim que eu vi foi exatamente pregar, porque, tipo, como eu falei, né, eu era bem tímido e isso era um empecilho para mim. Se eu tinha dificuldades para falar sobre as paradas normais do dia a dia, pô, falar de Jesus então era um problema, de certa forma, não que seja um problema, mas eu tentava ali do meu jeito, mas era aquele jeito meio capenga, sabe? A pessoa ficava com dúvida, eu também ficava com dúvida, e ficava os dois confusos, enfim. Mas, pô, uma pregação que eu ouvi aqui na igreja, cara, falou exatamente sobre isso, que a gente precisa usar essa ousadia que Jesus dá pra gente estar pregando, sabe? Como a gente vai deixar de falar de um Deus que mudou nossa vida, como a gente vai deixar de falar de um Deus que, independente dos nossos erros, continua amando a gente, continua querendo a gente por perto, sabe? Eu já falei até em relação a essa parada numa outra pregação, cara. Pô, se eu estivesse num lugar de Deus assim, eu não ia ter misericórdia com a minha vida, sabe? Pô, Ele me perdoa, logo em seguida eu já estou cometendo o erro de novo, sabe? Então, a gente tem que ser muito grato por essa misericórdia que Deus tem da nossa vida, sabe? A gente tem que ser muito grato por esse amor que Ele tem que ter pela gente, por esse amor que Ele tem pela gente, sabe? Então, que a gente não se cale, cara, que a gente possa ser a boca dEle onde a gente estiver, porque, pô, no dia do juízo final, as nossas ações vão ser cobradas por Jesus, sabe? O que a gente fez no tempo que Ele permitiu que a gente vivesse? O que a gente fez nos ambientes que a gente frequentava? Cara, quando Jesus voltar, Ele vai querer que a gente dê conta mesmo dessas paradas, sabe? E, infelizmente, alguns amigos nossos, de repente, podem não ir para o céu, podem não ter o mesmo fim que a gente, porque a gente se calou. Olha só que parada triste, assim, sabe? Da gente pensar. Os nossos amigos, que a gente tanto ama, de repente podem não ir para o céu, sabe? Podem queimar no inferno eternamente porque a gente não falou da palavra de Deus, porque a gente não apresentou o Evangelho a eles, sabe? Isso é muito triste da gente estar pensando, sabe? É muito triste da gente ver que se a mudança não partir da gente, esse vai ser o fim deles, sabe?
Se a gente que tem acesso ao Evangelho, se nós que somos o sal da terra, a luz do mundo, se a gente, não abre a nossa boca, cara, o que vai ser da humanidade, sabe? A humanidade já está perdida, dia após dia, a gente vê o mundo piorando e olha que, o povo de Deus está na terra, sabe? Imagina se a gente se cala, o que vai ser desse mundo, sabe? A tendência é piorar, logicamente, mas se a gente abrir a nossa boca, se a gente der o testemunho da nossa vida, se a gente se cansar mesmo da nossa zona de conforto, cara, o mundo pode ser um lugar um pouco melhor, sabe? Os ambientes podem ser um pouco melhor, as pessoas podem ser um pouco melhores. Então, a partir dessa reflexão, cara, espero que Jesus tenha falado no seu coração espero que Jesus possa ter falado no seu coração em relação a esse senso de urgência mesmo, sabe? O nosso modo de viver tem que impactar o ambiente que a gente vive. Você já parou para pensar em relação a isso? Da forma que as pessoas te enxergam? Você, no ambiente que você vive, você percebe que tem sido mais influência ou tem sido influenciado? É uma parada para a gente estar pensando. De repente, a gente está naquele bolinho que só fala besteira, está ali frequentemente, só assinando com a cabeça, ou dando aquela risadinha. Eu sei que, provavelmente você dá, porque não vou mentir. Às vezes eu rio sim, eu sei que é errado, mas, é uma parada que a gente tem que estar atento, sabe, nas nossas ações. Às vezes, quando a gente dá essa risada, mesmo que seja sem querer, cara, é um mau testemunho que a gente está dando, sabe? É um exemplo ruim que a gente está dando. Porque às vezes a pessoa pensa, esse moleque, essa menina, da igreja está rindo dessa parada? Que tipo de cristão é esse? É para a gente se preocupar com a imagem de Jesus que a gente está mostrando, sabe? Então, esse ponto a gente precisa estar de olho. E eu sei que, pregar nem sempre vai ser tão simples. Eu não posso ser hipócrita de falar aqui que, você vai chegar, vai dar tudo certo e é isso, sabe? Nem sempre vai ser fácil, mas, para essa mudança começar, tem que partir de algum lugar, sabe? Você tem que estar fazendo alguma coisa. Ver uma pessoa próxima sua aceitando a Jesus, cara, não tem preço. É uma parada, de encher os nossos olhos mesmo de lágrima, porque você pôde acompanhar todo o processo da pessoa e ver que um dia ela aceitou Jesus, sabe? Esse processo, quando essa pessoa aceita Jesus, cara, isso não tem preço. É a coisa mais bonita que a gente pode ver assim. Então, que essa parada, cara, essa pessoa que de repente você imaginou, esse amigo seu que você quer que se converta, cara, que essa parada que foi falada aqui possa motivar mesmo o seu coração, sabe? Para estar passando a fazer diferente a partir de hoje, que essa parada possa estar motivando o seu coração a fazer diferente. E, uma outra questão que eu queria trazer aqui. Você tem algum amigo de oração? Você tem alguém que você tem investido frequentemente para estar, falando de Jesus, que você queira que esteja aqui na igreja, que você queira, de repente, que essa pessoa mude de vida? Se você não tem, já está na hora, cara. O que está faltando, sabe? Se você tem escutado a palavra, se você tem conseguido pregar, cara, você precisa que, essas pessoas possam ser alcançadas, sabe? Você precisa que, seu coração queime por isso, que seu coração tenha esse desejo. Primeiro, você precisa investir no relacionamento com essa pessoa, que é importante. Porque, por mais que às vezes você chegue numa pessoa aleatória na rua, fale de Jesus, essa pessoa receba super bem, mas não vai ser a maioria das vezes, né? Às vezes, essa pessoa vai te tratar mal, enfim. Mas, você precisa investir no relacionamento, você precisa ter uma boa relação com a pessoa, você precisa investir na oração, que é algo muito importante, cara. A pessoa não vai mudar as atitudes de uma hora para outra, partindo do que a gente falar, partindo do que for feito pela gente, sabe? Porque o poder não está nas nossas palavras, o poder está em Jesus, sabe? Como a gente canta aqui. E, principalmente, a gente precisa dar um bom testemunho, porque nós somos a imagem de Cristo, sabe? Se a gente, com as nossas ações, com as nossas palavras, a gente não tem mostrado Jesus da maneira correta, cara, isso é um problema, sabe? Isso é um problema porque as pessoas não vão querer vir à igreja, por exemplo, porque vão ter o pensamento, cara, para viver dessa forma eu prefiro ficar no mundo, sabe? Então a gente precisa mostrar Jesus da maneira correta.
E um último ponto que eu vejo assim essencial, cara, é não estar desperdiçando as oportunidades que Deus dá, sabe? Eu vejo assim, tipo, várias oportunidades que eu já deixei passar, várias oportunidades que Jesus me deu, assim, que foram claras. Pô, tava na minha cara e eu deixei passar justamente por vergonha, sabe? Eu me arrependo dessas oportunidades perdidas até hoje, porque eu frequentemente peço por elas e quando eu tenho, eu desperdiço, sabe? É uma parada que não faz muito sentido. Mas é isso, cara. A gente está vivendo de uma forma que agrade a Deus, consequentemente, a gente está dando um bom testemunho, porque Jesus tem que ser conhecido, sabe? Ele só vai voltar quando todas as pessoas conhecerem Ele, sabe? Ele só vai voltar quando as pessoas forem alcançadas. E por mais que pregar para uma pessoa, pegar para o ambiente que a gente vive, de repente não vai mudar o mundo inteiro, mas se cada um fizer essa parte em relação a isso, cara, as paradas vão mudar, sabe? As coisas vão mudar. Então, era essa reflexão que eu queria trazer assim para essa noite. Era esses pensamentos mesmo que eu queria que você tivesse, que o seu coração possa estar brotando mesmo uma urgência em relação a isso, que, saindo daqui mesmo, cara, você já possa ter uma pessoa em mente para estar aplicando todas essas paradas, sabe? Porque, como eu orei no início, não adianta nada a gente ouvir o que tem que ser feito se a gente não está disposto a mudar, sabe? Que você possa estar pedindo a Jesus mesmo um coração ensinável para estar ouvindo tudo que foi falado, tudo que você vai ouvir e estar aplicando. Amém? Jesus, muito obrigado porque a sua palavra transformou a nossa vida. Muito obrigado porque a sua palavra mudou mesmo a forma da gente estar vivendo, Pai. Que a gente possa pregar mesmo com toda a alegria, que a gente possa falar de você para os nossos amigos, Jesus, não só para os nossos amigos, mas, sei lá, para o mundo afora, Pai. Que a gente não tenha vergonha do seu Evangelho, cara. O Evangelho é a coisa mais bonita assim que a gente tem, sabe? A demonstração de amor mais perfeita que a gente vai ver. Então, que a gente não tenha vergonha disso, Jesus. Que, primeiramente, a mudança venha ocorrendo no nosso coração para que a gente queira ver as coisas mudarem lá fora, Jesus. Que você venha estar mesmo tratando as paradas que tiverem que ser tratadas, sabe? Que você venha estar acertando os pontos que tiverem que ser acertados na nossa vida, no nosso coração, Jesus. A gente quer que você se alegre com os nossos atos, a gente quer alegrar o seu coração, Pai. Então, que seja assim, Jesus. Amém.